Aleluias! Hoje é um dia maravilhoso, você pode sentar agora. É um dia maravilhoso porque nós estamos finalizando uma série onde algo novo vai acontecer e talvez você já está vendo esse algo novo acontecer. Amém? Diga um amém se você sabe que tem algo novo acontecendo. Quando algo novo acontece, nós temos que prestar atenção e saber que algo novo não quer dizer algo maravilhoso. Algo novo quer dizer algo novo. Amém? Eu sei que vocês estão mais assim para trás um pouquinho, mas dá para me ajudar eu aqui para frente? Chegar um pouquinho para frente? Vamos ficar um pouquinho mais perto aqui, se puder, assim, chegar um pouquinho para frente das cadeiras, para a gente ficar mais perto um do outro. E se você tem a sua Bíblia, quando você sentar, abra em Números. Isso, aí vai estar ficando até mais quente aqui agora. Tava frio aqui, mas porque você estava muito longe. Aí, maravilhoso. E eu quero aproveitar esse momento para falar que nós estamos em oração por alguns irmãos que estão enfermos em casa, me pediu oração, que Deus abençoe você aí. A Priscila, que estava aqui narrando esse vídeo, ela também está enferma. Eu já quero pedir você que apoie ela no coral, tá? Ela está preparando o coral para o fim do ano, vai ser maravilhoso, já prepara a sua voz para você cantar, amém? Abra sua Bíblia em Números, no capítulo 13, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Glórias a Deus. Números capítulo 13, nós vamos adorar ao Senhor agora do versículo 1 ao 3, nós vamos ler e depois nós vamos falar um pouquinho. Para você que gosta de anotar o tema é esse, olha, uma visão para uma nova estação. Uma visão para uma nova estação. Eu e você precisamos enxergar para nós conseguirmos entender o que Deus está fazendo. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo, apenas olhe os sinais. Olhe o que está acontecendo ao seu redor, porque quando nós olhamos pelo que está acontecendo ao nosso redor, nós entendemos a gravidade do mundo que nós estamos vivendo. Nós vimos aqui pessoas que elas estão sendo perseguidas apenas por seguir a Jesus. Elas não podem professar a sua fé, não pode ter uma Bíblia bonitinha igual essa que você tem. Então nós damos graças a Deus por isso. Vamos ler o versículo 1 ao 3? A palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens para espiar, ou em missão de reconhecimento, a terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo para seus antepassados. Assim, Moisés o enviou do deserto do Parã, conforme a ordem do Senhor, e todos eles eram chefes dos israelitas. Para você que gosta de anotar, anote aí, chefes dos israelitas. Por quê? Porque aqui nós estamos agora em um período onde eles chegam perto da terra prometida. Você talvez já ouviu falar da história do povo que saiu do Egito, um povo que saiu em direção a Canaã, uma terra abençoada por Deus. Mas agora eles chegam num período da história onde Deus fala assim, agora escolhe um de cada tribo. Quantas tribos eram? 12, thank you. Aí, ó, tem alguém aí que estudou. 12 tribos, então ele escolheu 12 homens. 12 espias para ir ali dentro da terra prometida, e espiar, para eles então dominarem aquela terra. Só que aqui, nós vamos ver, nós estamos falando sobre uma visão para uma nova estação. Então, 10 deles voltaram aqui com uma visão negativa. 2 deles com a visão pronta para uma nova estação. E aqui eu já quero fazer a primeira aplicação para você. Não é porque tem muita gente falando de uma coisa que aquilo ali é o certo. Porque às vezes a minoria vai ficar no que é certo e você vai falar assim, é melhor ir com a multidão, porque a voz do povo é a voz de mentira de Satanás. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, Deus estava com as 10 tribos. E essas 10 tribos estavam corrompidas. Essas 10 tribos aqui estavam olhando com negatividade para aquilo que o Senhor tinha prometido para eles. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você nessa noite é: aleluia. O que nos impede de alcançar o que Deus tem para nós?
Quais são os obstáculos que a gente tem que vencer para alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas? Eu lembro que um dia minhas vistas estavam embaçadas, minha cabeça doendo, e eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo ler direito. Hoje eu estou conseguindo aqui, que eu estou sem óculos, meu óculos está no carro ali, estou dando um break, estava doendo aqui. Mas agora eu estou conseguindo ler, eu coloquei a letra aqui daquela grandona. Mas eu fui fazer um exame de vista, por quê? Porque minhas vistas estavam ruins. Estava com dor de cabeça todo dia. Aí o que acontece hoje em dia é que nós sabemos que as coisas não estão bem, está dando dor de cabeça, a visão não está legal, mas nós não procuramos ajuda. E aí nós procuramos ouvir quem está do nosso lado. Se alguém está falando que é para a direita, eu vou, porque é a maioria. E aqui nós vimos um povo que ele começou a se definhar por escutar as vozes erradas. E eu quero falar com você de algumas consequências de alguém que perdeu a visão do reino e alguém que tem a visão do reino e como você diferir isso aí. Porque todo desafio nos apresenta escolhas. Você precisa escolher diante de um desafio. Deus vai apresentar desafios para você. Hoje mesmo, você poderia ter ficado em casa porque tem alguém passando mal. Você poderia ter escolhido a descansar, ver um Netflix para amanhã você ir trabalhar. Mas você preferiu ouvir o que Deus tinha para a sua vida, para você chegar no dia de amanhã, não desesperado, mas com uma direção para a vida. Então, olha no versículo 27 ao 29 agora. Me ajudem em intercessão aí, tá? Batalha está forte. Versículo 27 ao 29. Nós estamos vivendo coisas que nós nunca vivíamos antes. Eu nunca vivi isso na minha vida. E o Senhor está nos permitindo a viver. Dou glória a Deus, porque isso é bom. Isso é bom. Versículo 27 ao 29. Olha o que a palavra de Deus diz. Deram o seguinte relatório a Moisés. Olha quando eles voltaram. Eles ficaram 40 dias rodando lá, André. Mas aí agora eles voltam com um relatório. Olha, entramos na terra a qual tu enviastes a nós, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos anaquins, que eram ali os gigantes, né? Os amalequitas, que eles vivem ali no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus, viviam ali na região montanhosa, os cananeus, que viviam perto do mar, junto ao Jordão. Então, mediante a esse desafio aqui, eles descobriram que tinha uma promessa, mas que tinha desafios. Quantos de vocês já enfrentaram desafios porque estavam diante de uma promessa? Nenhum de nós? Quando Deus promete algo, vai vir sim desafios. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. Se Deus prometeu algo para você, gruda na promessa sem olhar o que as pessoas estão falando ao seu redor, porque aqui tinha muita gente falando mal da promessa. Agora, sabe qual é a atitude de alguém que mantém a visão na promessa? Essa pessoa, ela enxerga as promessas de Deus e fica animado a encorajar outros. Quando alguém se levanta para encorajar outras pessoas, como fez Josué e Caleb. Fala, Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos 2 homens que voltaram com uma boa notícia. Viram as mesmas coisas, caminharam nos mesmos lugares. Por que tem visão diferente? Porque um estava olhando o problema e o outro estava olhando a promessa. Quando eu e você focarmos no problema, nós vamos definhar. Nós vamos querer voltar para o Egito, e é isso que estava querendo acontecer aqui com eles, porque Josué e Caleb tentam encorajar eles, porque eles sabiam que o desafio era grande, mas Deus estava com eles. Olha o versículo 30, vamos ler o versículo 30. O versículo 30 diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Olha o que um homem de Deus deve fazer. É encorajar alguém, é virar e falar assim: subamos e que nós venhamos então olhar para essa terra não com nossos olhos, mas sabendo que Deus ele vai nos dar essa terra. E quando nós olhamos para esse texto, nós somos encorajados por 2 homens que preferiram não se render
a outros deuses. Não se renderam ao bezerro de ouro que foi feito no Egito. Não se renderam a olhar ali os gigantes e ficar com medo. Não se renderam a isso. Por quê? Porque eles não perderam a sua fé. A minha oração nessa noite é para que você não perca a sua fé. Caleb e Josué estavam na mesma missão que os outros, mas não mudaram a visão. Não mude a sua visão. Mude a estratégia para você conquistar, mas não mude a sua visão. Quem desanima com a circunstância pega o primeiro ônibus para o Egito. A circunstância vai fazer você querer sair do problema. Aleluias. Eu sinto de falar isso aqui para você mais uma vez. As circunstâncias vai fazer você querer sair do problema. E às vezes, Lohane, é o problema que vai fazer a gente ficar fortalecido e testemunhar para Deus de como Ele foi bom conosco, de como foi Ele que abriu a porta, de como foi Ele que nos libertou. Aí eu e você olhamos para as circunstâncias e falamos, não, é melhor desistir, é melhor voltar para o Egito. O que nós estamos fazendo aqui, gente? Por que nós estamos ouvindo essas pessoas? Aí tem lá Josué e Caleb que falaram. Ouviram? Não. Onde nós estamos? Josué e Caleb parece que estavam vivendo hoje, em 2025, por quê? Porque eles estavam falando coisas ali para um povo que estava com os ouvidos fechados. Eles estavam ali falando coisas para pessoas que não queriam ouvir. Então o que acontece? Eles olham agora para esse lugar e eles olham com um olhar de fé. Quem perde a visão baseia-se no medo e não na fé. Que eu e você não venhamos perder a visão. 10 líderes contaminados, contaminaram uma nação. Não é porque tem muita gente voltando para o Egito que Deus te chamou para você voltar para lá. Deus já te tirou do Egito já faz tempo. Deus já me tirou do Egito já faz tempo. Eu sei de onde Deus me tirou, você sabe de onde Deus te tirou, eu sei o que eu já passei na vida, você sabe o que você já passou na vida. Então não tenta voltar para trás não, porque o mar que Deus abriu, Ele não abre de novo para desistentes não. Porque na hora que o povo estava passando, olha para trás e está vindo o faraó e todos os seus cavaleiros, os seus guerreiros, e quando eles colocam o pé do outro lado, o mar se fecha e mata todo mundo. Você não precisa lutar com um inimigo que já está derrotado por Deus. Amém. Aleluia. Quem está rumo à promessa, ele passa e Deus fecha o mar. Quem está rumo à promessa, ele passa e Deus fecha o mar. Não precisa de você lutar, não precisa de eu lutar contra ninguém. Quando é que eu e você vamos parar de nos justificar e caminhar na verdade de Cristo? Porque aqui nós estamos vendo homens de Deus que não se renderam à multidão. Imaginem só, William e James, Josué e Caleb. Aí todos nós aqui juntarmos do lado dele. Olha que nós não somos assim, uma multidão igual estava ali. E juntarmos do lado dele e falamos, vocês estão ficando doidos? Só vocês, com essa visão doida suas aí, você não está vendo que tem 10 tribos. Tem 10 tribos falando que nós vamos ser mortos por esse povo. Não é melhor nós pegarmos para trás e vocês também vão salvar a vida de vocês? E aí? O que esses homens iam falar? Josué e Caleb, eles rasgaram as vestes. Porque, aleluia, sinta a presença de Deus aqui. Obrigado, intercessoras. Deus acabou de vencer uma batalha. Aleluia. Esses homens, William, eles rasgaram as vestes deles e eles falaram, fora da promessa eu não vivo. Estava falando hoje com o Danton, quando nós começamos essa igreja lá na garagem dele, o ventiladorzão banando meus cabelos, e eu, não ri não, que isso, Bia, não ri. O ventiladorzão banando meu cabelo no verão ali, a Carla estava lá também, ela lembra dessa época, acho que na garagem você chegou aí, na Rafa. E nós ali de bermuda e a camisa até grudava do suor. E nós estávamos ali debaixo de uma promessa. Você está aqui debaixo de uma promessa. Não tem ninguém aqui que vai deixar você voltar para o Egito com 10 tribos. Você vai permanecer na promessa, porque nós não estamos aqui nos aventurando, Bia.
Nós não estamos aqui nos aventurando, nós estamos aqui representando a Cristo em um lugar de dificuldade, menos dificuldade do que essa que a gente viu aqui na tela, mas nós sabemos os dias que nós estamos enfrentando e eu não quero morrer fora do meu chamado. Eu prefiro estar nesse púlpito aqui e a minha vida acabar do que eu estar deitado numa cama. Eu prefiro estar pregando o Evangelho e alguém ceifar a minha vida porque essa pessoa vai contra a Cristo. Mas eu morri e estou indo para Canaã, para Jerusalém. Aleluia. Dá para você alegrar com isso? A nossa vida não pode ser medíocre, pensar só em nós, só na nossa aposentadoria, só naqueles gadinhos que a gente quer comprar, alguns aí, né? Eu não sei nem cuidar de galinha, como é que eu vou comprar gado? Alguns querem comprar gado, alguns querem comprar terreno, alguns querem fazer investimento, maravilha com isso, mas que a sua vida não seja baseada apenas nisso. Existe muito mais de Deus, e esses homens aqui que focaram na promessa de Deus, eles viam o que as pessoas não viam. Se a circunstância fizer você esquecer da promessa, quem te prometeu foi o Zezinho do barzinho. Tem essa frase aí? Porque você podia tirar uma foto, tem essa frase aí? Porque você podia postar amanhã. Se a circunstância fizer você esquecer da promessa, quem te prometeu foi o Zezinho do barzinho. Tem muita gente vivendo debaixo da promessa do Zezinho do barzinho e está achando que é Deus que falou. Tá aí? Pode tirar a foto se você quiser. Dá para tirar? Tá pequeno, né? Mas dá. Se a circunstância me parar, meu amigo, eu não deveria nem ter começado. Para de ouvir a conversa do Zezinho do barzinho. Não tem nenhum Zezinho do barzinho por aqui não, né? Eu estou só inventando alguém que a gente não tem por perto. Mas o Zezinho do barzinho, ele não promete nada eterno para ninguém. As pessoas têm muitas opiniões, mas muitas delas não sabem ouvir a voz de Deus, porque passa a semana inteira no Instagram e não abre isso aqui. Não abre a Bíblia. E como que eu vou ouvir alguém que não passa tempo com a palavra? Vira para alguém e fala assim: para de ouvir o Zezinho do barzinho. É, isso aí. Tem gente que nem sabe o que é barzinho. Não explica para ela não, deixa assim mesmo. Às vezes é necessário relembrar as promessas para suportar os processos. Posso falar de novo? Às vezes é lembrar as promessas para você suportar os processos. Está vivendo o processo? Welcome, eu também estou. E esse processo, eu preciso colocar na minha mente quem me prometeu. Quem é que te prometeu que ia te guardar nesse país? Quem é que te prometeu que ia te prosperar nesse país? Quem é que te prometeu que você estaria aqui hoje e que o Senhor faria um milagre na sua vida? Quem é que te prometeu? É quem te prometeu. Gruda na promessa para você suportar o processo. O processo é doloroso. Nós sabemos que às vezes, a semana passada eu preguei sobre isso, sobre dias de luta e dias de glória. Depois você pode ir no podcast, está lá no podcast. Quando a mulher está grávida, está ali para... E a minha esposa, né, daqui a uns tempos vai chegar isso aí. Minha esposa está grávida, para quem não sabe. Semana passada a gente falou para alguns, né, mas agora já está... O mundo inteiro já está sabendo. Quando a mulher está ali para dar a luz ao filho, ela está chorando, ela está fazendo força e ela quer matar o marido que está do lado. Mas na hora que o filho nasce, tudo muda, quer tirar uma selfie, está assim... Por quê? Porque a promessa doeu, mas quando nasceu, ela viu a esperança. Eu e você precisamos focar na promessa. Não, está doendo, é porque eu tenho promessa. Está doendo, estão tentando bater, é porque tem alguma coisa que pode sair de mim. Ninguém... Já viu alguém cutucando uma árvore que não tem fruto? No Brasil é muito isso aí, né? Você via com aqueles pau assim, amarrava um... Quem fez isso aí no Brasil? Amarrava um baldinho para pegar a manga lá em cima assim, para ela não cair no chão. Então, se você tem fruto, não fique surpreso se alguém sacudir a árvore. Se você tem fruto, não fique surpreso se alguém vir cutucar com um pauzinho lá. Por quê? Porque quem tem promessa, essa pessoa não pode parar no processo. Mas quem perde a visão, olha mais um ponto que eu anotei para você. Quem perde a visão exagera nas dificuldades e minimiza a promessa. A terra devora moradores. É assim que eles falaram. A terra devora moradores. Esse pé está muito alto ou não? Tá legal? Tá ruim? Poxa. Tá bom.
A terra devora moradores, está lá no texto que a gente leu, a terra devora moradores, mas sabe o que é isso aí? Mentira nascida no pavor. Você já viu alguém que fala assim, e aí, como foi o seu dia hoje? Nossa, cheguei morta em casa. Ela está morta? Não, não está morta, está viva. Mas chegou morta, uma maneira de falar. Aqui eles estão falando, a terra devora os seus moradores. Tinha alguém sendo devorado pela terra lá? Não. Só que alguém em desespero, ele aumenta o problema para trazer emoção para a sua fala. Então cuidado para você não ouvir alguém em desespero, porque uma pessoa em desespero, ela aumenta para ver se ela coloca você dentro da emoção dela. Estou morrendo. Ninguém gosta de mim. Você já ouviu alguém falar assim? Ninguém gosta de mim. É 2 ou 3 pessoas só. Aí ela generaliza e fala, ninguém gosta de mim. A pessoa que perdeu a visão da promessa. E na verdade, umas 2 ou 3 pessoas apenas que estavam olhando de olho torto para ela. Mas você não é assim. Vai para o capítulo 14 agora que eu preciso ler o versículo 1 e 2 para você. Capítulo 14, verso 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Por quê? Porque ouviu a voz errada. Todos os israelitas queixavam-se com Moisés e Arão. Queixavam com quem? Com Moisés e Arão. Mas foi eles que falaram, deram notícia ruim? Não. E toda a comunidade lhe disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Eles estavam queixando com seus líderes, tentando culpar eles de uma decisão que eles próprios tinham tomado, de acreditar na negatividade. Aí quem toma é o líder. Está preparado para liderar alguma coisa? Eu queria ter meus negócios. Vai levar. Eu queria ser patrão. Vai levar. Eu queria ser missionário. Vai levar. Queria ser pastor. Não faz isso não. Quer dizer, faz sim. Está precisando de mais pastores nesse mundo. Amém? Mas aqui nós estamos vendo um povo revoltado falando com os pastores, com Moisés e com Arão. Moisés e Arão é vocês. Por que vocês não deixaram a gente lá no Egito? Por quê? Porque quando as coisas dão errado, todo mundo culpa quem? É o líder. Aí aqui Moisés e Arão têm que escutar isso, porque tem uma nação corrompida por ouvir aqueles que não deveriam dar ouvido. Vai ter momento na sua vida que você vai ter que fingir que você não viu. Amém? Vai ter momento na sua vida que você vai ter que fingir que não, isso aqui não está acontecendo ao meu redor. Sabe por quê? Porque se eu parar, eu perco tempo. Deus não te chamou para perder tempo fora de Canaã. É para espiar Canaã e entrar com tudo. Quem tem visão do reino produz coragem e fé em meio à incredulidade. Nossa, depois eu vou voltar, eu vou ouvir essa mensagem de novo. Eu quero que você ouça essa mensagem de novo, porque essa mensagem é libertadora. Nos dias em que nós estamos vivendo, a maioria contra eles aqui estavam manifestando uma falta de fé, e nós vemos um povo que estava corrompido, mas não desviou esses 2, que foi Josué e... Já esqueceu? Caleb, aleluia, me ajuda aí. Então nós precisamos de líderes com coragem, que continuem ouvindo a voz de Deus, que espalha encorajamento ao invés de discórdia. Josué e Caleb aqui, eles não mudaram a sua opinião, porque eles estavam com os olhos na promessa. Lembra disso, tá? Você é muito querido, você é muito amado, enquanto você está fazendo tudo o que as pessoas querem. Mas sabe como você descobre amigos verdadeiros? É quando você fala um não para ela. Você quer descobrir se aquela pessoa que você está querendo fazer negócio, ela é de Deus? Fale um não para ela. Tenha um desacordo com ela. Aí você vai realmente conhecer quem ela é. Porque aqui nós estamos olhando para alguém que... Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus, ele caminhou com multidões. Todo mundo se comprimia para ser curado, Nicole. Enquanto Jesus estava caminhando, vinha uma mulher com 12 anos ali, enferma, tocar em Jesus. Por quê? Porque queria ser curada. Quando Jesus ia para o monte orar, quando ele saía de lá, já tinha uma multidão reunida no pasto, esperando ele. Mas espera aí. Quando eles falaram assim, queremos coroar o Senhor como rei. E ele falou, não. Aí já começou a sair de perto.
Quando ele falou que ele deveria morrer, quando ele falou que ele deveria derramar o sangue dele, outros saíram. Ao ponto dele virar para os 12 e falar assim: e aí, vocês não querem ir também não? Aí quando Jesus chega na cruz, aqueles que queriam coroar ele, ele disse o não, colocaram foi uma coroa de espinho nele. E quando ele olha para o lado, não tinha 12. Quando ele olha para o lado, tinha a mãe, tinha um discípulo, a quem ele falou: aí está sua mãe, aí está seu filho. Poucos vão permanecer com você quando descobrir a missão que Deus te colocou. Ah, mas eu quero muita gente do meu lado, pastor. Então anda com a multidão. Porque se você quiser viver a promessa de Deus, você vai chegar a um ponto onde a sua missão vai espalhar algumas pessoas que queriam tirar você dela. Depois elas voltam. Porque depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para os céus, derramou o Espírito Santo, encorajou outros homens, olha o que nós estamos vivendo hoje. Mais de 2000 anos depois, a igreja permanece viva, permanece ganhando almas. Então, em momento difícil, é ali que revela realmente quem foi convertido. É momento difícil que nós vemos quem é que está ali pelo oba-oba, ou quem é que está ali simplesmente porque foi convertido. Porque se nós estivermos aqui por causa de um louvor legal, um dia nós vamos sair. Se nós estivermos aqui porque é fulano que está pregando, na outra semana a gente não vai vir, porque vai ser ciclano. Nós temos que estar aqui por causa de... Aí alguém falou, é Jesus, é Deus, eu e você precisamos estar aqui sabendo que eu sou igreja, não tem como eu ser arrebatado lá do lado de fora. Quando eu falo lá de fora não é porque é dentro desse lugar, mas eu falo fora do corpo de Cristo. Você está no corpo de Cristo, e sabe o que é o corpo de Cristo? Agora eu vou falar como você se converte de verdade. Porque alguém me fez a pergunta esses dias: pastor, como eu posso ter certeza que eu me converti? E Deus me deu essa ilustração, eu falei: meu Deus, como eu pude pensar nisso? Não é eu, é o Espírito Santo. Eu falei: sabe o que é uma doação de coração? Quando alguém precisa de um coração, a pessoa está lá, precisa de alguém que doe um coração para ela. Para receber esse coração, a pessoa que doou tem que estar morta, isso. Quem doa um coração precisa morrer. Morte cerebral. Algo que o coração continue. Então, quando você doa o coração para essa pessoa vai ter o seu coração dentro dela, mas você está morto. Amém? Entendeu até aí? Olha para você ver como é que você vai explicar isso lá na sua escola para seus amigos. Vai ser fantástico. Agora, essa pessoa que morreu, ela doou o coração. Esse coração está dentro de Jesus. O seu coração precisa bater dentro de Jesus, porque você entregou a vida para Ele. Provérbios fala que do coração flui toda, guarda o seu coração, porque dele flui toda a vida. Então a sua vida está em Jesus, mas aí você tem que morrer. Você aprendeu agora. Então uma verdadeira conversão é alguém que entrega o coração para Jesus e fala: agora eu morri. Como agora, David, que alguém vai poder bater em mim ou sentir dor se eu sou morto? Como agora alguém vai me acusar, Carla, e eu vou ficar com raiva se eu estou morto? Como agora vai levantar calúnias contra mim? Quanto agora vai levantar pessoas querendo me voltar para o Egito e eu vou acreditar, sendo que eu morri? E morto não pensa? Morto vive onde o coração está vivendo? É por isso que o corpo de Cristo, ele precisa estar enraizado em Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. E quando o cabeça pensa, ele movimenta o corpo. Que você movimente só quando o cabeça mandar você. Tem muita gente tomando decisões da própria cabeça e falando: eu sentir de Deus. Não deveria nem estar sentindo, porque deveria estar morto. É perigoso. A gente tenta explicar de uma forma mais simples, mas o quanto é perigoso você ouvir quem você não deveria ouvir. Por isso, guarde os seus ouvidos. Eles aqui no versículo 32, volta para o capítulo 13, versículo 32. Olha o que a palavra de Deus diz. Eles espalhavam entre os israelitas relatório o quê? Negativo. Acerca da terra que haviam espiado, eles disseram: a terra que percorremos para espiar, ela devora aqueles que lá vivem, e todos os que vimos são de grande estatura. Em Números 13, verso 32, nós vemos que a negatividade é a expressão de um coração que não conseguiu superar a dor do passado.
Isso é muito forte. Porque a negatividade, às vezes, não é apenas um sentimento, é alguém que não superou uma dor do passado e agora não consegue viver nas promessas. Por quê? Porque acha que o seu passado é triste demais, é sujo demais para viver algo novo com Deus. E eu estou aqui para falar com você que existe uma nova estação te esperando, você tomar uma decisão e falar, eu quero viver uma nova estação, eu vou escutar Josué e Caleb, eu vou colocar meus olhos na promessa e não vou olhar para Egito demais. Não olha para o Egito. Porque senão você vai sentir saudade das cebolinhas. Mas você não vai lembrar da pedra que você carregava o dia inteiro. Porque é isso que os israelitas faziam. Eles lembravam do que comia, mas não lembravam do que carregava. Esse povo reclamava do maná que caía do céu. Esse povo aqui era inseguro e apressado. Construíram um bezerro de ouro porque tinham mentalidade do Egito, e agora estava diante da promessa, e a incredulidade não permitiam eles entrar nela. Imagine só, Will, você pisar no lugar que Deus te deu, e voltar para trás e falar, não é de Deus. Imagine só, Deus do Egito está ouvindo falar que existe uma Canaã, aí Moisés fala, olha, vocês são privilegiados, vocês vão lá, vocês vão pisar na terra prometida, aí eles pisam. Difícil demais. Não, pensei que ia ser mais fácil. É igual academia, né? Já comecei academia e parei na minha vida milhares de vezes. Academia você vai, você compra aquela roupa, aquela calça, tal, bota até aquela bandana assim para o suor não escorrer. Aí você chega lá, aí depois de 2 dias você malhando, você vai dormir, você fica gemendo à noite por causa do corpo todo doendo. Ah não, pensei que ia ser mais fácil. Vou voltar, não dá para ser para maromba não. Teve uma época que eu falei, eu vou ser o pastor maromba. Para que eu fui falar isso? 2 anos depois, tinha irmã lá na igreja falando, pastor, cadê aquele projeto maromba? Eu falei, esquece, irmã, que Deus apague a sua memória aí. Parar com esse negócio difícil. Mas sabe, caminhar na promessa não é fácil. Caminhar na promessa vai ter momentos em que você sim vai pensar em desistir. Vai ter momentos em que a sua mente vai tentar trick you. A sua mente vai tentar falar assim, será que essas 10 tribos não estão verdadeiramente corretas? Porque existe muito mais pessoas desencorajadas do que pessoas encorajadas. O que é que está errado aqui? E aí a gente tende a querer respostas imediatas. E nós vemos aqui que alguém que tem visão do reino, ele reconhece a fidelidade de Deus no passado, mas ele olha para o futuro. Porque quem perde a visão, murmura, revolta, perdeu visão, aí vem a murmuração, vem a revolta. Agora quem tem a visão, motiva o povo a avançar, fala, vamos que nós vamos conseguir. Ele se torna um personal trainer do evangelismo na igreja, porque quando alguém tenta desistir, Moisés, ele fala, vai desistir não, nós vamos orar, vai acontecer, Deus está no negócio, ajuda aí Fernando, dá um glória em nome de Jesus. Quem perde a visão gera murmuração. Agora quem tem visão motiva o povo a caminhar. Quem perde a visão deseja o passado ao invés de crer no futuro. Mas quem tem visão gera unidade e direção espiritual. Quem perde a visão produz esterilidade espiritual, não dá fruto. Conhecereis o fruto, a árvore pelos seus frutos. Então, ao invés de você tirar conclusões, olhe os frutos. Porque sabe quanto desse povo aqui, desde que entrou nessa terra prometida? Você consegue arriscar, falar, quantos deles entraram na terra prometida? Tinham 12 tribos, milhares de pessoas. Quantos deles entraram na terra prometida? Calma aí. Depois do intervalo comercial a gente volta. Não. Eu vou falar para você daqui a pouquinho, mas eu quero que você entenda que quem tem visão precisa promover expectativa e esperança, mesmo em tempo de transição, mesmo em tempo em que está sozinho, mesmo em tempo em que ninguém quer acreditar no que ele acredita, porque nós estamos vendo aqui 2 homens que acreditaram no que ninguém mais queriam acreditar. E sabe quantas pessoas entraram na Terra Prometida 40 anos depois? 40 anos depois. Sabe por quê? Porque entraram assim. Gente, difícil demais, vamos voltar. Voltaram com um mau repórter para Moisés, 10 tribos envenenaram a nação inteira, Josué e Caleb se renderam ao Senhor,
e falou: nós não vamos nos render, nós sabemos que certamente o Senhor vai nos dar vitória nisso aqui, e se vocês não querem saber disso aqui, eu vou permanecer com a minha visão. Mas Josué e Calebe tiveram a consequência, porque caminhava junto com o povo. Eles caminharam por mais 40 anos, chegou que pisou na promessa, voltou para trás. Olha o que Deus faz com quem escuta e quem não deve, Moisés. Pisa na promessa e anda 40 anos no deserto e morre. Deus não está chamando eu e você para morrer no deserto. Então para de escutar quem não deve. Porque quem escuta quem não deve, não simplesmente dá uma volta no deserto. Vai dar uma volta no deserto, vai entrar. Entrou não. Sabe quantos entraram lá? Você está curioso, agora eu vou falar. Os dois. Josué e Calebe. E a nova geração. Os filhos daqueles que estavam ali, mas nenhum daqueles que pisaram lá, nenhum daqueles que murmuraram lá entrou. Não entra. Quem escuta, quem não deve. Josué e Calebe, depois de 40 anos, a Bíblia diz que eles estavam com o mesmo vigor de antes. Chegaram lá de novo e falou: bora para cima, porque eu cheguei aqui há 40 anos atrás, eu sabia que a gente ia vencer esse povo. Então agora eu estou meio velhinho, estou com a bengala aqui, mas eu vou pegar essa bengala e vou dar na cabeça, mas nós vamos entrar aqui e vamos tomar posse dessa terra. Não dá na cabeça não, isso aí era lá no Antigo Testamento. Mas entenda isso, alguém, e o louvor pode subir aqui em nome de Jesus, alguém que entende aquilo que Deus está fazendo, permanece na visão, porque nós precisamos de mais líderes como Josué e Calebe, que não importa a negatividade ao redor, não importa se, mas não tem ninguém acreditando nesses dois. Por que vocês vão acreditar? Ninguém acreditou nesses dois, e foram os dois que entraram na promessa de Deus. Você está pronto para entrar em Canaã? Pronto de novo. Amém. Amém. Nós temos que estar pronto para entrar na promessa, mas quando entrar na promessa, saiba, existe desafio. Existe desafio quando você entra na promessa, mas eu aconselho você a permanecer de mão dada com Josué e Calebe e falar: vamos junto, Josué e Calebe, porque esse negócio que você está falando aí, eu acho que é a mesma coisa que eu escutei lá no Egito, quando nós enfrentamos as 10 pragas. Quando as 10 pragas atingiram o povo do Egito, sabe o que aconteceu? Quando as 10 pragas atingiram o povo do Egito, não atingiu o povo hebreu. Quando o Senhor enviou ali um anjo da morte para matar os primogênitos do Egito, passou por cima do povo hebreu. Eles viram a proteção do Senhor. Quando eles saíram do Egito, eles comeram maná no deserto, sem trabalhar, sem pagar. Eles reclamavam do maná. Aí quando chega diante da terra prometida, eles esquecem da promessa. Por quê? Pastor, não dá para acreditar nesse negócio de promessa. Porque são tantas dificuldades, tantas lutas. Como assim, pastor, que o senhor vem falar que Deus tem vitória para mim? Isso é história. Não é história. É algo verídico. Jesus, quando ele morre na cruz, ele fala: agora está consumado. Ele não fala: agora eu perdi. Ele fala: agora eu completei. Agora a obra está completa para mim e para você. E todo aquele que crê no sangue de Jesus, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele doou a vida para mim e para você, nós temos passagem garantida para a Nova Jerusalém. Existe uma promessa de Deus para você. Fique de pé se você puder. Você precisa atrair a promessa. Josué e Calebe, eles foram os únicos dessa geração que entraram na terra prometida, porque a visão deles estava alinhada com a fé que eles professavam. Que a sua visão esteja alinhada com a fé que você professa através dessa palavra. Que essa palavra seja a sua proteção. Que essa palavra seja como você fala com as pessoas. Que essa palavra seja o que você e eu vivamos. Porque é nela que está a transformação de vida. Capítulo 14, versos 7 e 8, eu quero ler esse último texto para você, para mim orar. Porque eu quero orar para pessoas que querem permanecer hoje. Quero orar para pessoas que querem... Não, pastor, eu estava quase dando ouvido às 10 tribos, mas eu preciso permanecer. Foi o Senhor que prometeu para mim e eu tenho certeza que vai acontecer. Às vezes não é no meu tempo, está demorando um pouquinho mais. Eu pensei que ia ser mais rápido, mas eu permaneço na promessa.
Olha o versículo 7 e 8 do capítulo 14, diz assim: Josué e Caleb, eles viram, fala: certamente a terra que passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor agradar de nós, então Ele nos fará entrar nela e Ele nos dará ela. Pessoa que permaneceu firme. Então agora, enquanto eles cantarem ao Senhor, enquanto eles louvarem ao Senhor com essa canção de promessa, eu queria que você, talvez com a sua família, porque Josué no fim da sua vida, no capítulo 24 do livro de Josué, ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa nunca nos dobramos diante de outros deuses, e eu e a minha casa estamos de pé na casa do Pai. Então cante ao Senhor, e eu queria que você pudesse vir aqui à frente para me orar pela sua vida, abençoar a sua casa e pedir ao Senhor que proteja a sua mente, o seu coração, diante dos ataques que estamos sofrendo nos nossos dias. Aleluias. Aleluia. Meu clamor. Aleluia.